Olá, queridos irmãos, aí de Passagem da Onça. Que a graça e a paz de Jesus esteja bem presente no coração de todos vocês. Olha, a pedido da irmã Marta, estou gravando esse vídeo. Primeiro para parabenizar a igreja pelos 8 anos aí na região da Passagem da Onça. Mas ela me pediu que eu falasse sobre o começo da Igreja de Cristo aí na Serra Grande, Viçosa do Ceará. Olha, queridos, em 1976 começou a Igreja de Cristo lá no alpendre da casa do meu avô, no sítio Graviel. E eu tenho o privilégio, é uma honra para mim, ser a primeira pessoa que se converteu ao Evangelho de Jesus no primeiro culto que o pastor Vanzec, juntamente com o evangelista Vicente Souto, foram de Fortaleza lá para o Graviel, o sítio do meu avô, local onde nós morávamos. E naquele dia, eu me lembro como hoje, o meu avô me escolheu para que eu fosse convidar as demais pessoas, os parentes que moravam no Jacaré e em outros lugares. Eu tinha 12 anos, para que viessem ao culto. E eu não sabia o que era um culto, nunca tinha assistido um culto, mas eu lembro-me como hoje, que montado naquele animal, eu ia pensando assim, estou fazendo alguma coisa para Deus, e aquilo já trazia uma alegria no meu coração. Então, num sábado de agosto de 1976, quando o apelo foi feito, eu levantei a minha mão, em seguida o meu tio Aril, depois minha tia Raimundinha, a minha mãe e a minha avó. Fomos nós, essas pessoas que se converteram naquela noite. Aí depois veio meu avô. Tempos depois de resistir bastante, porque ele dizia que não ia mudar de religião, veio o meu pai. Também num culto na casa do meu avô, no sítio Graviel. Tudo isso em 1976. Aí, tempos depois, já em Viçosa, se converteu o que hoje é pastor, o pastor Messias. Aliás, o pastor Messias, eu sempre dizia que ele era crente nabu. O crente nabu é aquele que já nasce correndo. Ele, novo convertido, lamentavelmente aconteceu um problema com o pastor Vanzec na época, problema escandaloso que aconteceu lá em Viçosa. E o pastor João Vicente de Queiroz, já de saudosa memória, era o nosso pastor, presidente, foi a Viçosa e tirou o pastor Vanzec. E quem assumiu a igreja, novo convertido, foi o pastor Messias, esse grande pastor que vocês têm aí. Meu amigo, a quem ou por quem eu tenho uma estima muito grande, a ele, a irmã Ritinha, é um casal doce, é um casal abençoado por Deus, que vocês têm o privilégio de tê-los aí como pastores de vocês. Então, a Igreja de Cristo nasceu em 1976, agosto de 1976. Repito, eu, a minha mãe, meu tio, minha tia e minha avó. Nós 5 fomos os 5 primeiros crentes da Igreja de Cristo em Viçosa. Os anos passaram, de lá para cá já são 36 anos. Hoje, naquele tempo eu tinha 12 anos. Hoje tenho 48 anos, congreguei na Igreja de Cristo por 19 anos, 12 aí no Nordeste, 7 aqui em São Paulo. Bom, hoje não pertenço mais à Igreja de Cristo militante, denominacionalmente falando, aqui da terra, mas eu pertenço à Igreja de Cristo triunfante, aquela que um dia será arrebatado por Jesus. Na Igreja de Cristo fiz grandes amigos, afinal foram 19 anos, 12 aí no Nordeste e 7 aqui em São Paulo. Fiz grandes amigos,
tive grandes pastores, alguns o Senhor já recolheu, outros ainda continuam entre nós. Guardo ótimas lembranças do meu primeiro amor, da minha Igreja de Cristo. Um outro grande privilégio foi gravar o hino à Igreja de Cristo, o hino oficial da Igreja de Cristo, que você ouve aí no fundo musical. Eu gravei esse hino em 1986 e lançamos no concílio em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Ágape aqui em São Paulo e deixo aos meus irmãos da Igreja de Cristo, por quem eu tenho o maior carinho, deixo aqui a Igreja de Passagem da Onça os meus parabéns. Que Deus lhes abençoe. Só lembrando ainda de Passagem da Onça, depois se converteram aí o irmão João Boeiro, num culto lá na Passagem da Onça, ali numa tarde, ele estava andando de bicicleta, meio de fogo, de repente ele deu uma parada na bicicleta e aceitou Jesus. Também se converteu aí o irmão Chico Bella, que o Senhor já o recolheu. O irmão Francisco Bella era um homem íntegro e que ajudou muito a igreja aí. Comprou uma briga com o padre aí, porque o padre não queria perdê-lo, mas quem ganhou o irmão Francisco Bella foi o Reino de Deus. Aí vieram outros irmãos, o irmão Chico Madeira, que lamentavelmente, humanamente falando, soube agora que ele faleceu. Mas espero que tenha dormido com Cristo. E outros irmãos foram chegando. O irmão Antonino, o meu primo, também se converteu nessa época. A Igreja de Cristo em Viçosa ficou algum tempo lá na Rua da Lagoa. Depois eu já mudei de lá, vim embora para Fortaleza, depois para São Paulo, já não acompanhei tanto. Mas estive recentemente em Tianguá, na Igreja do Pastor Messias, uma linda igreja, um grande trabalho. Portanto, olha, Deus abençoe, parabéns a todos os irmãos da Igreja de Cristo de Passagem da Onça. Continuem falando de Jesus, continue pregando o Evangelho, porque a coisa mais importante que alguém pode fazer nesta vida, aqui na terra, é falar de Deus, é falar de Jesus, falar do Evangelho. Lembre-se que quando o Senhor mandou 70 discípulos, 35 duplas, ele disse assim: vão pelas aldeias, pelas casas, pelas cidades, entrem nas casas, saúdem com a paz. Se alguém não aceitar a paz, ela retorna para vocês, não tem problema. Ele deu vários ensinamentos. Comam de tudo que colocar na mesa, mas tinha um ensinamento principal, um recado, uma ordem principal. Não esqueçam, além de curar os demônios, de curar os enfermos, expulsar os demônios, não esqueçam de dizer a essas pessoas que o reino de Deus é chegado entre elas. Portanto, Passagem da Onça, o reino de Deus é chegado entre vós através da pregação da palavra de Deus nas igrejas que hoje nós temos aí. Igreja de Cristo, Assembleia de Deus e outras que o Senhor Deus permita que tenha aí. Portanto, parabéns aos Pastor Messias e aos irmãos de Passagem da Onça. Deus os abençoe. Graça e paz.